Fala, galera do primeiro ano, tudo bom? Vamos lá? Essa semana nós vamos falar sobre a descrição. Uma forma, tá, estrutural de um texto, tá, que a gente vai ficar muito preocupado com a questão de descrever, detalhar, tá, os elementos de um texto. Portanto, é uma forma textual, tá? É uma forma como o texto se apresenta. Então, vamos lá. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. E sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Então, o texto descritivo não vai só detalhar o que está escrito no texto, mas como também vai se preocupar, através da descrição, do detalhamento desses elementos, vai se preocupar em convencer o leitor que esses detalhes, esses excessos de detalhes transcritos lá no texto, têm um objetivo de te trazer significado, de você perceber que esses detalhes fazem parte daquele tema, daquele contexto, tá bom? Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões, de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. A gente vai ver muito o texto descritivo, essa forma textual, muito presente nas prosas, nos livros, nos romances. Tá? E qual a importância dessa elucidação das formas, de como são os elementos, né? De descrever cores, formas, atos, para se perceber todos esses detalhes, para que você perceba que todos eles, mais uma vez explicando, têm uma importância muito grande no decorrer dessa obra. Tá? São esses elementos que vão influenciar na forma de alguém, na descrição de alguém. Quer ver um exemplo? Ela passeava loira, cacheada, de vestidos longos e pés descalços, vestidos esses que tinham seus detalhes flores rosas, azuis, flores também laranja, e todo esse contraste em meio a um ambiente escuro faziam com que esta mulher loira se destacasse. Esse é um texto lá de Oswald de Andrade, tá? Falando sobre a beleza da mulher. E aí você percebe que, ao descrever essa loira, eu descrevi as cores, né? Não falei só da cor do cabelo dela, eu dei muita importância ao vestido. Mas por quê? Porque a forma, a roupa que ela veste, né, tão colorida, tão viva, né, é para transmitir para o leitor, para aquele leitor, que na verdade é uma poesia que eu acabei de narrar aqui, na verdade foi uma interpretação de uma poesia de Oswald de Andrade. Essa descrição toda de cores e de formas é para chamar a atenção do quanto esta figura feminina busca o seu lugar ao sol, o seu lugar na sociedade, vencer a depressão, vencer a tristeza. Por isso, a importância das cores claras em um ambiente escuro. Perceberam, galera? Olha só que interessante. As cores claras, né? O detalhamento e a importância dessas cores, por isso a descrição, para chamar a atenção para o contexto, quer dizer, tem toda uma relevância e importância desses detalhes dentro desse contexto, tá? E esse texto descritivo vai ter suas características peculiares. O retrato é verbal, ou seja, ele vai ser todo narrado, todo detalhado através da escrita e da fala. A ausência de ação em relação à anterioridade ou posterioridade entre as frases, tá? A gente não vai ter uma preocupação de causar ação, a gente só se preocupa em detalhar para que se busque um significado, se linke um significado junto ao tema. Predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, é lógico, né, galera? Se a gente busca detalhar, a gente busca falar desses substantivos e valorizar. A partir do momento que a gente valoriza, detalha e caracteriza, a gente também está falando de adjetivos. Utilização de enumeração e comparação, né? A gente vai ter uma sequência aí de detalhes, como eu disse, né? Flores laranjas,
rosas, né? O cabelo, né? A gente vai ter uma enumeração aí, uma sequência de detalhes muito bem enumerados, colocadas em ordem, tá? O efeito da comparação, que é interessante porque precisa-se, às vezes, comparar um elemento com o outro para que se possa puxar o tema, tá? Presença de verbos de ligação, porque o verbo de ligação se faz presente nessas estruturas para ligar as características a algum ser. Ela é loira, ela estava loira, né? O verbo de ligação tem a função de ligar características a um ser, a um substantivo. Verbos flexionados no presente ou no pretérito, vai estar sempre falando daquele ato em si ali no presente ou no passado. Emprego de orações coordenadas justapostas, ou seja, elas vão estar sempre linkadas através de sequências de fatos. A estrutura descritiva, ela apresenta 3 passos, tá? A introdução, né, que apresenta o que se pretende descrever, apresenta ali naquela estrutura, naquele primeiro parágrafo ali, o que vai ser feito, o que vai ser apresentado, e aí você não vai descrever detalhadamente tudo, você só vai apresentar os elementos que vão ser descritos. O desenvolvimento, que aí de fato vai entrar, de fato, objetivamente, como esses elementos são, que tipo de impacto tem a descrição, os detalhes desses elementos para o texto. E a conclusão vai finalizar toda essa descrição, linkando toda essa carga de significação dos detalhes com o tema. Pessoal, importante salientar dentro da descrição é que, muitas das vezes, quando a gente cria um texto, a gente às vezes não percebe, e não dá importância, mas a gente precisamos nos atentar para esse tipo de estrutura. É muito importante você fazer o levantamento, o detalhamento de um determinado elemento num texto, porque além de enriquecer o seu texto, vai trazer também toda uma significação, toda uma relevância para o tema, tá bom? Pessoal, espero que tenha elucidado esse texto descritivo para vocês, que é uma estrutura dentro de um texto, na verdade, tá? Todo um detalhamento, importantíssimo para a prosa, para o romance, para qualquer tipo de texto, para dar mais vivacidade, mais importância, mais relevância aos elementos que se julga desnecessário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus.